Agora, as questões de 43 a 52. Está pedindo para representar no plano cartesiano cada uma das regiões. Então tá, aqui na questão 43, está pedindo para você representar no plano cartesiano a região formada por todos os pontos x e y, tal que o x é menor do que zero. Represente no plano cartesiano a região formada por todos os pontos x e y, tal que a abscissa desses pontos é um número menor do que zero. Tudo bem? Bom, pessoal, para você fazer isso, inicialmente você considera a igualdade. Olha, x igual a zero. Conforme nós discutimos nos exercícios anteriores, x igual a zero representa o eixo y. Então eu vou considerar aqui o eixo y. E eu vou considerar também um pontilhado, já vou te explicar por quê. Porque aqui tem menor do que zero. Se fosse menor ou igual a zero, eu iria considerar a reta contínua aqui sobre o eixo y. Tá? Então, vou considerar aqui um pontilhado. Bom, aí o que eu quero, pessoal? Eu quero todos os pontos, tal que a abscissa é menor do que zero, tal que o x é menor do que zero. Os pontos que satisfazem essa condição são todos os pontos que estão à esquerda da reta y, do eixo y. Todos os pontos que estão à esquerda do eixo y. Pronto, acabou. Acabei de representar aqui todos os pontos do plano que possuem abscissa menor do que zero. Entendeu? Bom, 44, mesma linha de raciocínio. Represente no plano cartesiano a região formada por todos os pontos x e y que possui ordenada maior do que zero. Qual a ideia? Considere inicialmente a igualdade. Y igual a zero é o eixo x. Y igual a zero é o eixo x. Então, eu vou vir aqui no eixo x, olha, e vou deixar um pontilhado. Por que um pontilhado? Porque eu não tenho igual, tá, pessoal? Considere aqui um pontilhado. Bom, agora eu vou pensar em todos os pontos do plano que tem ordenada maior do que zero. Os pontos que satisfazem essa condição são os pontos que estão acima do eixo x. Portanto, basta vir aqui, ó. Aqui está representado no plano cartesiano todos os pontos que têm ordenada maior do que zero. Se fosse maior ou igual do que zero, aqui você iria deixar uma reta contínua, tá? Não iria fazer os pontinhos. Tudo bem? 45, a mesma coisa, representar no plano cartesiano a região formada pelos pontos x e y, tal que o produto das coordenadas é um número menor do que zero. Tudo bem? Então tá, vamos trabalhar um pouquinho aqui com essa condição aqui, pessoal. O produto das coordenadas tem que ser um número menor do que zero. Vê se você concorda comigo. Olha só, olha só. Para o produto de x e y ser um número menor do que zero, duas coisas podem acontecer. O x ser menor do que zero e o y maior do que zero, ou o contrário. Então, isso significa que o x é menor do que zero e y maior do que zero, ou o contrário, x maior do que zero e y menor do que zero. Então, em outras palavras, ele está pedindo para a gente representar no plano cartesiano a região formada pelos pontos x, y, tal que o x é menor do que zero e o y é maior do que zero, ou o x é maior do que zero e o y é menor do que zero. Tudo bem? Bom, pessoal, a região do plano que satisfaz essa condição, x menor do que zero e y maior do que zero, é o segundo quadrante. Veja, x tem que ser negativo, tem que estar à esquerda do eixo y. E o y tem que ser positivo, tem que estar acima do eixo x. Então, tem que estar à esquerda de y, acima de x, é o segundo quadrante. Então, aqui, olha, já vou deixar representado aqui o segundo quadrante. Só que tem um detalhe, pessoal. Os eixos coordenados aqui não vão fazer parte, porque eu tenho menor do que zero, maior do que zero. Então, aqui a gente deve deixar um pontilhado aqui, ó. Aqui. E aqui. Bom, agora a segunda condição, x maior do que zero e y menor do que zero. X maior do que zero significa que os pontos estão à direita do eixo y. Y menor do que zero significa que os pontos estão abaixo do eixo x. Então, à direita de y e abaixo de x vai dar o quarto quadrante. Novamente, a gente deve deixar um pontilhado aqui, tá? Pontilhado aqui e aqui. Pronto, aqui está a região em questão. É o quarto quadrante. Questão 46, mesma linha de raciocínio, representar no plano cartesiano a região formada por todos os pontos x e y, tal que o x é maior ou igual do que 1. Então, observe que aqui agora tem igualdade. A gente vai deixar uma reta contínua e o y é menor do que 3.
Qual é a ideia? Inicialmente é você considerar com sinal de igual. Olha só, x igual a 1 representa uma reta paralela ao eixo y. Então você vem aqui, olha, marca o 1, aqui está a reta x igual a 1. E observe que a reta, eu estou desenhando ela contínua porque tem um igual. Tá vendo? X maior ou igual do que 1. Bom, agora a gente vai pensar... Ah, tá. E os pontos que eu vou considerar são os pontos à direita dessa reta, porque eu quero aqueles pontos tal que a abscissa é um número maior do que 1. Tem que dar aqui à direita. Vou deixar uma setinha aqui, olha, indicando que a região é a região da direita, tá? Agora, y menor do que 3. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e vou marcar o 3, considerar a reta y igual a 3. Só que eu vou deixar o quê? Um pontilhado porque está só um menor. Aqui. Bom, como eu quero y menor do que 3, ou seja, como eu quero aqueles pontos tais que a ordenada é menor do que 3, a região considerada é essa aqui para baixo. Tudo bem? Então, olha só o que está acontecendo. A região formada pelos pontos que satisfazem essas duas condições estão à direita dessa reta e abaixo dessa reta. É essa região aqui. Tudo bem? Então, essa é a região. Vou colocar assim aqui. Pronto. Questão 47, representar no plano cartesiano a região formada pelos pontos x e y que satisfazem essa condição. Então tá, vamos trabalhar um pouquinho com aquela condição? Módulo de x menor ou igual do que 2? Pessoal, olha só. Existe uma propriedade dos módulos que diz o seguinte, se módulo de x é menor ou igual do que a, logicamente a aqui é um número maior ou igual do que zero, então significa que esse x está variando de menos a mais a. Então significa que menos a menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que a. A gente fez uma revisão a respeito das propriedades dos módulos no apêndice A. No apêndice A a gente discutiu várias das propriedades dos módulos, tá? Então isso aqui ocorre, olha, se o módulo de x é menor ou igual do que a, então significa que o x está variando de menos a mais a. Então vou usar essa propriedade aqui, olha, o meu a aqui no caso é o 2, tá vendo? O a aqui é o 2. Então módulo de x menor ou igual do que 2 significa que esse x está variando de menos 2 a mais 2. Então é menos 2 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2. Bom, e qual é a ideia mesmo? Agora você vai fazer o seguinte, olha, considera a igualdade, né? X igual a menos 2. X igual a menos 2 representa no plano cartesiano uma reta paralela ao eixo y. Então x igual a menos 2, vou marcar aqui o menos 2. Tá aqui a reta em questão e a reta vai ser contínua, né? Porque tem igual. Excelente. Acabei de representar aqui todos os pontos que possuem abscissa igual a menos 2. Agora eu vou considerar os pontos que têm abscissa 2 positivo. Você vem aqui, olha, marca o 2. A reta é paralela ao eixo y novamente. Essa reta aqui não ficou muito boa, não, mas tudo bem. Tá? Aí vê se você concorda comigo. Todos os pontos que possuem abscissa no intervalo de menos 2 a mais 2, incluindo menos 2 e os 2, estão nessa faixa em azul, né? Estão entre essas duas retas. Portanto, a região pedida é essa aqui, ó. Aqui está a região formada por todos os pontos do plano cartesiano, tal que o módulo de x é menor ou igual do que 2. Acabou. Questão 48, mesma linha de raciocínio, pessoal. Vou trabalhar um pouquinho com essa condição aqui, olha, módulo de x menor do que 3. Módulo de x menor do que 3. De acordo com o que nós estamos discutindo, módulo de x menor do que 3 significa que o x está variando de menos 3 a mais 3. Então, menos 3 menor do que x, que é menor do que 3. Bom, então vamos lá. Vou vir aqui e representar a reta x igual a menos 3 e x igual a 3. Só que tem um detalhe. Observe que aqui a reta ficou contínua porque tinha um igual, tá vendo? Tinha um igual. Aqui a reta vai ficar pontilhada porque não tem igual. Então você representa aqui a reta x igual a menos 3, só que pontilhado. Aqui. Pronto. E agora x igual a 3. X igual a 3, marcou 3, pontilhado.
Isso. Então, os pontos que satisfazem a primeira condição, ou seja, módulo de x menor do que 3, que tem abscissa em módulo menor do que 3, são os pontos que estão nessa faixa aqui, né? Tudo bem? Nessa região. Agora vamos pensar em módulo de y menor do que 2. Módulo de y menor do que 2. Módulo de y menor do que 2, pessoal, significa que o y deve variar de menos 2 a mais 2. Menos 2 menor do que y, que é menor do que 2. Bom, a gente considera a igualdade, y igual a menos 2 é uma reta paralela ao eixo x. Aqui embaixo, né? Y igual a menos 2 é uma reta paralela ao eixo x. E novamente vai ser pontilhada porque não tem o igual. Excelente. Agora a reta y igual a 2, essa aqui em cima. Pronto. Então, os pontos do plano cartesiano que satisfazem a condição módulo de y menor do que 2 são os pontos que estão nessa faixa horizontal. Bom, deve satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, ou seja, deve estar na faixa vertical e também na faixa horizontal. Se está na faixa vertical e na faixa horizontal, então está dentro desse retângulo. E é esse retângulo a representação da região pedida. Bacana, né?